Como transformar o Instagram em uma máquina de conversão? Olha, nós diariamente atendemos na nossa agência diversos clientes, tá? Hoje nossa agência, falando agora, tem mais de 30 clientes e nós cuidamos dos Instagrams dos nossos clientes, nós cuidamos da rede social, da parte estética, nós produzimos conteúdos para o Instagram crescer. Tem muita coisa que a gente faz dentro do Instagram dos nossos clientes. Então, o que eu tô trazendo para vocês aqui é assim, é a nata realmente do que funciona dentro do Instagram para você que quer ter um Instagram engajado, quer ter um Instagram que gera vendas. Então, como que é uma rede social que realmente gera vendas? Toda aula eu vivo, eu repito isso daqui. Para ter um Instagram que funciona, você precisa ter um Instagram estruturado. E um Instagram estruturado parte da parte básica mesmo, que é você ter uma boa foto de perfil. Lembrando, muita gente me pergunta, por exemplo, eu trabalho com um Instagram que é um Instagram pessoal meu. Eu devo ter a foto do logo da minha empresa ou eu devo ter a minha foto pessoal? E aí, depende. Quando você, por exemplo, é um prestador de serviço, quando você, por exemplo, é um médico, quando você presta um serviço específico, eu gosto muito da ideia de você ter a sua própria foto. Eu vou dar um exemplo. Eu vendo curso e tenho uma agência. Só que a maioria das pessoas que me conhecem é pelo meu perfil pessoal. Logo, eu prefiro ter no meu perfil a minha foto pessoal e não o logo das minhas empresas. Agora, quando eu crio um perfil institucional ou quando eu tenho outras pessoas aparecendo ali no Instagram, aí é preferível que você tenha um perfil com a foto do logo da sua empresa. E aí, depois que você tem uma boa foto, o que eu considero uma boa foto? Aquela foto clara que a gente consegue ver bem o seu rosto, que você consegue também ter o logo claramente ali, que as pessoas batam o olho e lembrem de você quando vê aquela foto de perfil. E em seguida da foto de perfil, o que a gente precisa se preocupar? Os principais perfis que estão desestruturados começam desestruturados pela própria bio do Instagram, ou seja, pelas próprias informações que tem ali. Para quem não sabe, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Esse daqui, por exemplo, é um Instagram que eu trouxe de referência pra gente, tá? A bio é essa parte aqui, ó, essas informações que a gente coloca. E eu trouxe aqui alguns Instagrams, vou até colocar um pouquinho pro lado aqui, pra gente analisar junto. Esse daqui é um Instagram que é um cliente nosso, e eu quero trazer esse Instagram como case para validar as informações que a gente tá conversando aqui. Então, principalmente, esse é um Instagram, por exemplo, que ele tem aqui claramente qual a promessa, que é vestimos seu baby boy de 0 a 6 anos, ou seja, veste as criancinhas, principalmente meninos de 0 a 6 anos, com os melhores looks importados e originais dos Estados Unidos. Ou seja, fica muito claro do que a pessoa realmente faz. O que essa pessoa faz? Ela veste seu baby boy de 0 a 6 anos com os melhores looks. Sim, compacto. Eu colocaria até um outro CTA aqui, talvez para a pessoa visitar o site. Mas a sua bio precisa claramente, dá para ver a foto de quem você é e que você não fique mudando sempre essa foto, porque quando aparece, por exemplo, ali na bolinha dos stories, é ideal que a pessoa marque ali quem é você, mas que a bio do Instagram também seja clara e esteja claro o que você faz, certo? Em seguida, tenha sempre no seu Instagram um link levando ou para o teu WhatsApp ou para o teu site, ou para a melhor forma de entrar em contato com você. Porque muitas pessoas, quando a gente avalia a métrica, elas entram no link da bio. E o que tem de link da bio, por exemplo, de Linktree, ou independente do link que seja, que sempre está desestruturado e não está atualizado, cara, é bizarro quantos Instagrams que eu analiso que tem isso. Então, sempre mantenha atualizado, sempre mantenha o site correto, porque as pessoas vão clicar sim no seu perfil. O que mais? Além disso, evite sempre, que isso daqui ainda tem gente que faz, perfil fechado. Antigamente, alguns gurus criaram uma teoria que um perfil do Instagram que funcionava, que gerava curiosidade, era um perfil do Instagram, por exemplo, que as pessoas tinham que pedir acesso a esse perfil e que ia ter um conteúdo exclusivo ali. Balela, seu perfil tem que estar aberto no Instagram. A sua foto de perfil não pode estar ruim, porque eu vi um meme hoje do Whindersson Nunes, que nos fala que hoje em dia, para você indicar o serviço de qualquer pessoa, ele tá falando isso no stand-up ainda, para você indicar
indicar o serviço de qualquer pessoa, você tem que tomar muito cuidado, porque imagina você, por exemplo, indica o serviço, de uma pessoa que vai construir uma casa, por exemplo. E aí você entra no Instagram da pessoa e é todo desorganizado e não tem nada a ver com o que a pessoa posta. Isso já perde a credibilidade total. A mesma coisa acontece com a sua foto de perfil. Tem que ser uma foto clara, uma foto bem tirada, uma foto bem pensada. Faça uma análise dos Instagrams ali, quais chamam mais atenção para você quando você está olhando os stories, quais são os Instagrams que você curte, que tem realmente uma boa foto. Então, a foto de perfil, ela é muito importante, muito mesmo. Assim, ela é a primeira coisa que a pessoa vai bater o olho é na sua foto de perfil. Então, não esqueça de criar uma boa foto de perfil, cara iluminada, cara limpa. Se possível, por exemplo, se você é um prestador de serviço, por exemplo, um médico, esteja vestido como médico. Ou se você tem por exemplo, o Marcos chegou aí, opa, demorei, mas cheguei. O Marcos, por exemplo, que tem uma clínica de estética, a pessoa que vai estar na foto de perfil ali, ela precisa estar vestida como uma pessoa que está atendendo alguém. E tem que ter todo aquele cuidado. Como você tem cuidado com os seus clientes, você tem que ter o cuidado com com o jeito que você vai expor o seu Instagram para que as pessoas se sintam confortáveis e se sintam igual se sentem quando vão entrar em contato com você e você presta o serviço que você presta da melhor forma possível. Na rede social não pode ser diferente, certo? Agora, outro erro de sempre, falta de consistência, ou seja, não posto conteúdo um dia, demora vários. Até eu às vezes tenho um probleminha de falta de consistência, porque é o desafio de casa de ferreiro e espeto de pau, né? A gente produz conteúdo para várias pessoas que, quando eu chego no meu, às vezes eu tô até cansado de tanta coisa que a gente produziu naquele dia, mas a gente tá mudando dia após dia isso. O Thiago aqui falou, sou seu aluno, também gostaria de um norte para massoterapia. O Thiago, por exemplo, que é massoterapeuta, ele tem que estar bem vestido ali, ele tem que ter uma foto clara, que passe uma transparência, uma confiança, porque imagina ele que faz um procedimento ali, 1 a 1 numa sala com a pessoa tem que confiar nele. Então, Thiago, para você ter um Instagram estruturado, como eu falei aqui, cara, bio clara, por exemplo, você atende numa determinada região. Cara, a bio do teu Instagram tem que estar muito claro qual que é o local que você está atendendo, qual é a cidade que você está atendendo, qual é o local que você está. Essa é uma das coisas mais importantes que tem. É pessoas, por exemplo, que atendem regionalmente e não colocam. Por exemplo, não é o caso da mini vitrine aqui que a gente está analisando. Por quê? Porque analisando isso daqui, ela entrega para todo o Brasil. Ou seja, não faria sentido ela, por exemplo, colocar somente que ela atende São Paulo se ela não atende. Agora, por exemplo, o Thiago, que é massoterapeuta, Thiago, quando você está na sua cidade, você tem que deixar claro na bio ali, atendo na cidade tal, é São Paulo e região. O Marcos, por exemplo, Guarulhos e região, você tem que deixar muito claro o local de atendimento. Além do local de atendimento, aqui que a gente falou, identidade da sua marca. Vários mentorados eu converso muito com a identidade da marca. O que acontece com a questão da identidade? Identidade que a gente diz é a identidade visual, ou seja, as cores do logo, sua paleta, trazendo ela para o digital realmente, para os elementos da sua marca ali. Cara, hoje o que mais tem é perfil igualzinho com o mesmo pack do Canva, com as artes iguaizinhas. Cara, hoje em dia, poucos são as pessoas, e essas são as que se destacam realmente, são as pessoas que produzem um conteúdo autêntico, igual a gente vai conversar aqui nessa aula, e que eu vou contar para vocês como que você vai fazer o seu Instagram vender, criando um conteúdo realmente autêntico, criando uma estrutura que seja realmente autêntica. Você precisa realmente entender que, cara, todo mundo tá criando a mesmíssima coisa. E você tem que criar algo diferente. Assim, juro pra você, você precisa de todas as formas criar algo que seja diferente. E diferente não quer dizer que seja complexo. Quando a gente fala criar algo diferente, não quer dizer que seja algo que seja totalmente complexo ou fora do comum. É criar um conteúdo que seja autoral, que as pessoas interajam, que elas se sintam próximas e que elas sintam vontade. Porque vamos ser sinceros aqui, eu vou dar o exemplo do Thiago aqui, que é um massoterapeuta. Thiago, você não precisa viralizar para você ganhar dinheiro com o seu Instagram. O que você precisa é conseguir atingir as pessoas da sua região com o seu conteúdo para que elas considerem o seu serviço, para que elas considerem estar
com você e fazer uma massagem com você, por exemplo. Você não precisa viralizar um Reels, você não precisa fazer um conteúdo que 1000 pessoas vão compartilhar. O que você precisa é de uma estratégia, dia após dia, que você atinja as pessoas da sua região. E vai estar suficiente. A gente cria uma pira que a gente tem que viralizar a qualquer custo, que a gente tem que ser o maior Instagram de massoterapia. E não é isso. A não ser que você queira vender um curso, que você queira atender em outras regiões, que você queira abrir uma filial, independente, mas curta o poder de crescer regionalmente e ser grande na sua região, ser conhecido na sua região. Eu vou fazer até uma indicação, tá? Se você não me segue no Instagram, aqui embaixo nas descrições, tem o meu Instagram, @AvinaHenrique. Um dos últimos conteúdos que eu fiz é um conteúdo de como você ser conhecido em toda a sua cidade, ou seja, como que você cria um anúncio para ser conhecido na sua cidade. Lá eu mostro como você seleciona o público, coloca o raio, bonitinho, conteúdo de 1 minuto e 30 e é perfeito. Então aproveitem que você precisa ser conhecido na sua região. O Thiago até falou aqui, ó, uma coisa que está me dando muita credibilidade é as avaliações do Google Meu Negócio. Muito bom, Thiago. E incentive os seus clientes. Tem muitos restaurantes, muitas pequenas empresas que incentivam muito as pessoas a colocarem no Google Meu Negócio, dão até brindes, por exemplo, porque realmente ranqueia quando alguém for te procurar na sua cidade. E funciona muito bem. Continue pedindo para as pessoas. A gente está falando aqui especificamente do Instagram, mas você me contou até no direct que você consegue muitos serviços pelo Google Meu Negócio e é ótimo. Tudo que vocês puderem fazer, vocês que têm pequenos negócios regionais, aquele negócio de bairro realmente, cara, o maior poder que vocês têm é não precisar viralizar. Você não precisa de forma alguma viralizar. O que você precisa é chegar no público certo. Muitas empresas mesmo acabam viralizando com conteúdo errado. E de verdade mesmo, acabam com o perfil delas. Acabam com a construção do Instagram delas. Porque, falando aqui um pouquinho, e eu não quero que vocês tenham essa pira, tá? De ficar se preocupando com isso. Mas falando um pouco do algoritmo do Instagram, eu vou dar um exemplo prático aqui, tá? Imagine que você criou um Reels engraçadinho, por exemplo, um meme, e o seu Reels chegou a 1 milhão de pessoas e você ganhou 1000 novos seguidores. Não vou colocar que você ganhou muito mais que isso. Você ganhou 1000 novos seguidores, por exemplo. Imagina você ganhou 1000 novos seguidores. Quando o Instagram, daqui a pouco, jogar um conteúdo de você fazendo uma oferta, por exemplo, que a sua agenda tá aberta para região tal, que você vai ter um produto novo, que, por exemplo, no caso do Marcos aqui, que tem uma promoção de limpeza de pele, por exemplo, na empresa dele, que o Thiago tá fazendo um pacote de massoterapia, se fala massagem, Thiago, ou massoterapia, se tem um nome específico para isso, conheço pouco, confesso. Fez um pacote novo de 4 massagens, por exemplo, por um valor incrível. Se o seu conteúdo for entregue para aquelas 1000 pessoas que o seu Instagram viralizou, pode ter certeza absoluta que elas não vão interagir ao pacote que você criou e o seu Instagram vai ficar acabado de engajamento. Ninguém vai interagir. E isso vai acontecer sucessivamente. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas estão ali para dar risada, elas estão para ver um meme. Então nem sempre criar memes e viralizar no Reels, por exemplo, deve ser a sua prioridade. Então, dentro do nosso mapa mental aqui, você tem que entender, ó, o Marcos falou aqui, ó, tive 3 avaliações ruins, mas percebi que eram concorrentes que eles só fizeram uma avaliação e nunca foram na clínica. Tem como apagar essas avaliações? Não tem como apagar essas avaliações, Marcos, se eu não me engano, mas o que você tem que fazer agora é incentivar que as pessoas façam novas avaliações, as pessoas que realmente gostam, cara, manda para todo mundo, manda para familiar, manda para os clientes fiéis, manda para todo mundo mesmo, dá algum protocolo de brinde para essas pessoas, de bônus quando elas vierem à sua clínica, porque não dá para pagar e ele é criado realmente para isso, né? Para que você não consiga pagar, para que seja algo fiel à sua empresa, seja tipo assim, que seja realmente fiel para que as pessoas tenham confiança no Google Meu Negócio. Então não dá para pagar de forma alguma. Agora,
É isso que você tem que fazer. Você tem que incentivar que as pessoas elas cada vez mais coloquem ali você e considerem no Google Meu Negócio, incentive mesmo essas pessoas para que você consiga tirar essa má visão que as pessoas vão ter quando elas entrarem no teu Google Meu Negócio. É muito difícil mesmo, Marcos. Eu gastaria energia tentando ter novas realmente, porque se você tiver 10, 15 novas pessoas te colocando 5 estrelas ali, provavelmente vai ofuscar e vai ficar tipo 4.9, 4.8 estrelas ali, e você vai ficar bem qualificado no Google Meu Negócio. Inclusive, você me deu uma boa ideia de fazer uma aula sobre Google Meu Negócio para nossa comunidade. Eu vou fazer uma aula dessa ensinando a criar, porque tem várias empresas, vocês acreditem se quiser, várias empresas não têm o Google Meu Negócio, tá? Várias empresas mesmo. Inclusive, tem pessoas que, até ideia para quem é gestor de tráfego também, que levantam caixa e vendem por 500, 700, por 800 reais a configuração do Google Meu Negócio. Elas vendem isso realmente e tem uma demanda grande para isso. Mas voltando aqui ao papo de Instagram. Como eu falei, a identidade da sua marca, ela tem que ser uma prioridade para que você consiga trazer ela. Então, com a identidade a gente fala principalmente de você transformar a identidade da sua marca, as cores da sua marca e trazer para próximo de você. Hoje, como eu falei no início da aula, as pessoas estão carentes de conteúdos autênticos. Enquanto, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui do que acontece na nossa agência, tá? Enquanto a gente vê várias plataformas de inteligência artificial, por exemplo, querendo automatizar, tomar o trabalho, por exemplo, dos social medias, fazer mirabolâncias incríveis para criar conteúdos automáticos, cada vez mais eu faço orçamento para pessoas que querem produzir um conteúdo autêntico, querem produzir um conteúdo que seja simplesmente a cara da marca delas. Então, enquanto tem um lado de todo mundo querendo melhorar no ChatGPT e criar conteúdo automatizado, tem muita gente querendo criar conteúdo que é autêntico de verdade e que traz as premissas da marca, que trabalha a marca da forma correta. Então, sempre, para que isso você leve para o longo prazo, seja você mesmo no Instagram, tenha as coisas que você defenda no Instagram, independente do serviço que você venda, tá? Seja você mesmo, que provavelmente você não vai cansar de produzir. Porque você ser um personagem ali nas redes sociais, como alguns influenciadores grandes são, como algumas pessoas são, acho que deve ser uma das coisas mais cansativas que existem. É você produzir um conteúdo que não é autêntico, que não é você. Pare também de compartilhar, de copiar conteúdo alheio, tá? Copiar realmente. Você se basear, usar como benchmark, por exemplo, usar como uma referência. Usar como uma referência boa, eu acho que é positivo. Eu acho que vale a pena. Agora, pare de copiar exatamente. Porque tem conteúdo que a gente bate o olho e vê que não é a cara daquela pessoa, que não faz sentido com a marca dela. Isso para trend, isso para alguns tipos de conteúdos que as pessoas... Isso quando a gente vê, por exemplo, aquelas pessoas que tentam ter aquela arrogância, por exemplo, com os clientes na rede social, só para, por exemplo, se posicionar como se parecessem mais caras. Eu acho que cada vez mais as pessoas... A rede social ainda tem a parte social, de você socializar com as pessoas. Então, seja você mesmo e pare de copiar conteúdo alheio. Se baseie e use como uma referência. Mas não copie exatamente a mesma coisa. E uma coisa que eu sempre falo, solucione as dores do seu cliente. Em aulas passadas, acho que foi na primeira e na segunda aula, citando algumas aulas que a gente tem aqui, eu falei de duas coisas, de como fazer sua persona e como fazer o mapa da empatia. E eu vou até adicionar aqui um livro que eu tô lendo, que acho que todo dono de empresa deveria ler, que é esse daqui, ó, não vai pegar, focar mais, Story Brand, que é crie mensagens claras e atrai a atenção dos clientes para sua marca. Dono de empresa precisa entender da comunicação da própria marca. E eu vou fazer umas aulas para nossa comunidade, isso daí com certeza eu vou fazer, só destrinchando a estratégia desse livro. Então, só mostrando para vocês como que você cria uma mensagem poderosa que vai atingir o teu cliente e que não vai depender de viralização, que você vai usar dos artifícios das falas persuasivas realmente, de falar aquilo que seu cliente quer ouvir, de pensar nele realmente. Porque muitas vezes, isso é uma coisa que acontece com todo mundo aqui,
quando vai criar um produto novo. A gente esquece que o maior benefício que a gente tem com um produto novo é servir o nosso cliente da forma correta. É servir o cliente de uma forma que seja boa. E muitas vezes a gente cria serviços pensando só na gente, no nosso conforto. Eu vou dar um exemplo desse livro aqui. Tô até com receio de errar a história, mas eu vou contar para vocês um exemplo que tem nesse livro. Esse livro aqui, ele conta uma passagem, não sei se vocês conhecem um artista chamado Jay-Z. Ele é um músico e ele tem uma produtora também que cuida de outros artistas. E ele deve ter mais de 100 artistas na produtora dele. E em uma época pré-Spotify, onde não se pagava bem pelas músicas, ele criou uma baita de uma plataforma. Eu acho que ele gastou mais de 100 milhões de dólares para criar aquela plataforma. E ele colocou mais de 100 artistas para criarem músicas personalizadas que só se veriam naquela plataforma. E qual que era o conceito? Qual que era a mensagem poderosa que ele estava trazendo dentro dessa empresa nova que ele queria criar? Era que os músicos deveriam ser valorizados e as pessoas precisavam pagar pela música e pelo trabalho e pela arte daqueles músicos. E aí ele colocou lá, investiu mais de 100 milhões de reais, colocou mais de 100 pessoas para trabalhar ali, para produzir músicas ali. Só que ele esqueceu de uma única coisa. Em nenhuma parte do processo da criação daquela empresa, ele se preocupou em o que as pessoas que consumiam a música iam achar delas pagarem por aquela música ou do que elas achariam sobre aquele aplicativo. E aí sabe o que aconteceu? Um cara famoso daquele tamanho perdeu 100 milhões de reais e teve a empresa falida, pura e simplesmente porque ele tinha todo o dinheiro do mundo para criar aquela empresa, mas ele esqueceu do principal detalhe, que era, ele não pensou nem um pouco em como os consumidores iam reagir em ser cobrado com as músicas, se o aplicativo que ele estava criando era bom também para o consumidor. Então, sempre que você for colocar uma regra na sua empresa, sempre que você for criar um produto, sempre que você for fazer qualquer coisa, o cliente tem que ser o centro das atenções. E a mesma coisa com o seu conteúdo. Sempre que você for criar um conteúdo, pense na pessoa que vai receber esse conteúdo. Quando eu monto essa aula aqui, eu penso nas pessoas que estão ao vivo comigo agora. Eu penso nas pessoas que vão ver gravado. Eu penso nas pessoas que vão ver quando esse conteúdo for para nossa plataforma. Eu penso nas dores que vocês sentem relacionadas ao Instagram. Eu sou chato às vezes de chamar as pessoas para live, por exemplo, que eu sei que precisam ouvir essa aula aqui. Então, a gente sempre tem que pensar no que o nosso cliente vai receber com o nosso produto e no que ele realmente precisa. A mesma coisa é quando a gente for criar um conteúdo para o nosso Instagram. Então, o que eu trouxe aqui para vocês dentro dessa aula? A gente vai falar especificamente dos posicionamentos do Instagram, pensando um a um, pensando cada posicionamento na ótica de como que você usa isso para chegar nos clientes e tornar ele, na verdade, para chegar nos seus seguidores e em novas pessoas da sua cidade, para tornar elas clientes fiéis seus. Então, eu já falei para você o que você tem que ter na configuração ali do teu Instagram. Agora, como que você usa isso na prática no dia a dia? Ou seja, o que você precisa postar, por exemplo, no teu feed para que o feed seja uma porta de entrada de novos clientes na sua empresa? O feed hoje, ele não é o principal formato e ele já foi por muito tempo o formato que trazia novos clientes. A gente antigamente, em 2019, em 2020, na nossa agência, até 2021, a gente criava tonelada de carrosséis, tonelada de posts estáticos. Por quê? Eles eram posts compartilháveis e se fosse bem feito e você entregasse um conteúdo bom, existe uma chance gigante de você chegar nos seus seguidores da forma que... eu vou até mostrar, para falar a verdade aqui, ó. Vou botar no meu perfil do Instagram aqui, ó. Ó, dá uma olhadinha no que eu tô falando aqui na prática, ó. Há muito tempo atrás, a gente criava toneladas, ou até antes aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente criava toneladas de conteúdos estáticos, assim, ó. Isso daqui é um conteúdo de feed. Isso é um conteúdo informativo. E a gente criava muito conteúdo assim, ó. Ó, muito conteúdo, muito conteúdo. E vários desses conteúdos foi porta de entrada. Eu vou pegar um conteúdo aqui, ó. Por exemplo, ó, 183 curtidas. Se posta hoje, dá 20 curtidas, 30 curtidas. Tem até uns antes aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Esses conteúdos aqui, ó, por exemplo, ó, 1500... Opa, deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó. Por exemplo, esse daqui, ó, 1543 curtidas. Esses conteúdos aqui a gente criava como conteúdos, cara, que viralizavam, 720 curtidas, 2.400 curtidas. Era o conteúdo que a gente criava na época
que bombava o nosso perfil. Bombava mesmo o nosso perfil. Por quê? Porque era o jeito de consumir conteúdo naquela época. Só que agora, o jeito de consumir conteúdo mudou. Então, o que você tem que pensar na hora de criar um conteúdo com feed? Vale a pena criar o conteúdo com feed para atingir as pessoas que já estão na sua base de seguidores? Com posts que sejam compartilháveis, post que mostre a melhor foto do seu produto. Eu vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, da mini vitrine que a gente está analisando, que ela cria posts com fotos, por exemplo. Só que aqui ela cria o melhor, ela mostra os melhores produtos dela. Aqui ela sempre mostra a melhor versão do conteúdo dela. E aqui as pessoas começam, por exemplo, ó, qual o valor da camisa, linda demais. As pessoas começam a interagir com o conteúdo dela, mesmo sendo um conteúdo de feed ainda. Agora, quando ela produz um Reels, por exemplo, muda totalmente a quantidade de pessoas que veem o conteúdo dela, drasticamente. Porque hoje é o conteúdo que funciona, é o conteúdo de Reels. Então, na hora de considerar postar um post feed, considere que faça posts claros do seu produto. Não esqueça de colocar o preço para até um erro ali da mini vitrine, para que as pessoas não fiquem perguntando o preço. As pessoas odeiam aquele negócio de preço via direct ou coisa desse tipo. Pode ser que você esteja perdendo vários clientes porque você coloca, por exemplo, essa questão de post, como é que fala? Preço no direct ou coisas desse tipo. Então, foque em trazer a mensagem clara. Se você, por exemplo, é massoterapeuta, se você tem uma clínica de estética, quando você for colocar um post de oferta, coloque o endereço da sua clínica, as informações, até quando a promoção está valendo, para evitar todos os desconfortos. E mesmo assim, as pessoas não leem, tá? E você vai responder as mesmas perguntas para ela. Então, se escrevendo já é difícil, imagine sem escrever. Então, não esqueça disso. No feed, você só cresce se o seu post for para explorar. O que faz os posts ir para explorar é que as pessoas vejam o seu conteúdo e salvem o seu conteúdo, ou seja algo útil que ela queira ver depois, ou mesmo que ela compartilhe esse post com algumas pessoas e ele vá explorar. Agora, você tem que construir posts visualmente atraentes. A foto tem que estar boa. A mesma coisa que a gente está falando da foto de perfil serve para cá. A foto tem que estar boa, tem que estar bem feita. Então tome muito cuidado. Agora, qual que é a galinha dos ovos de ouro na produção de conteúdo do Instagram hoje em dia? É os Reels. Os Reels, como a gente estava vendo no perfil ali, por exemplo, da mini vitrine, é o que faz a empresa crescer hoje. Só que novamente, e tá rolando uma coisa que, assim, pro nosso trabalho como produtor de conteúdo é horroroso, mas como agência, eu acho que cada vez mais fortifica o nosso trabalho. Quando o Instagram cria uma funcionalidade nova, como ele criou, por exemplo, o Reels para competir com o TikTok, existiu uma competição gigante e a entrega do Reels em 2022 e 2023, por exemplo, era gigantesca. Você postava um perfil de 5 mil pessoas, tinha 5, 10 mil visualizações. E assim, conteúdos normais estavam viralizando. Agora, meu amigo, a mamata acabou e você tem que produzir um baita do conteúdo para que o Reels vá para frente. Então, até com o Reels tá difícil crescer. Só que existem formas de você crescer, que é utilizando os anúncios online. Eu sempre vou defender que utilizar de uma forma boa os anúncios, utilizar de uma forma que você chegue é até melhor do que viralizar com Reels. Porque pelos exemplos que eu dei, por exemplo, é horrível você crescer a sua rede social e viralizar um Reels, caso você seja, por exemplo, uma empresa regional, que a maioria dos meus clientes aqui e pessoas que veem o nosso conteúdo são empresas regionais. Os gestores de tráfego, eles fazem tráfego para negócios locais. E a melhor forma que eu falo para vocês é criar aquele tipo de conteúdo e impulsionar o conteúdo que seja semelhante àquilo que eu contei para vocês, ó. Eu vou subir no meu perfil aqui e vou mostrar o conteúdo que eu tô falando para vocês, ó. Esse conteúdo aqui, ó, como tornar a sua empresa a mais conhecida da região. Eu vou colocar esse daqui, ó. Vejam esse conteúdo, @AvilaHenrique. Esse é um conteúdo que eu indicaria para todo mundo que tem uma empresa regional. Por quê? É crescer o seu perfil com as pessoas certas. É ser conhecido na sua região é o que você precisa. Não é no Brasil todo. Na sua região é extremamente suficiente. Então, o jeito mais fácil de você chegar num público novo é chegar com os Reels, é impulsionar esses Reels da forma correta na sua região, só que você precisa fazer conteúdos intencionais. Você precisa fazer conteúdos mostrando o teu processo de trabalho. Você precisa fazer conteúdos que as pessoas, elas vejam o valor ali. Porque se você tem uma empresa, você não precisa ser o blogueirinho da tua empresa. Embora os donos da empresa, eu sou muito a favor que os donos da empresa
empresa, eles precisam produzir o conteúdo da empresa. Só que tem que ser intencional. O que é ser intencional? É estar conectado com a mensagem que você quer trazer para sua empresa, é estar conectado com as vendas, porque perfil bom não é perfil que viraliza. Perfil bom é perfil que gera vendas, que é útil para as pessoas, que é informativo, que traz a informação correta para essas pessoas. É isso que faz com que o seu perfil realmente traga vendas. Então, assim, nós temos uma mania de grandeza gigante aqui. Por exemplo, eu queria que tivesse 1000 pessoas nessa live. Claro que eu queria. Mas, cara, imagina dentro da minha sala, acho que nem cabe aqui. As 15 pessoas que tem ao vivo agora, por exemplo. Cara, tem salas de aula que não tem 15 pessoas agora em faculdade. Então a gente vê os números do Instagram e esquece da realidade da vida, que tipo assim, se você tiver 15 novos clientes amanhã no teu negócio, você vai estar estourado, meu amigo. Se amanhã o Thiago tiver 15 atendimentos, não tem tempo para atender 15 pessoas amanhã. Então a gente tem que cair na real que é top ter um Instagram que, tipo assim, tem milhões de seguidores. Cara, deve ser uma sensação incrível. Só que as pessoas constroem Instagrams gigantes tratando de 10, 20. Cara, tem gente que bate 100, 200 pessoas nos stories e não consegue aproveitar essas pessoas. Cara, já viu 100 pessoas na tua frente assim? É muita gente, cara, é muita gente. É muita gente. Então, não se iluda com os números do Instagram. Se eu fosse te dar uma dica, e é uma dica que eu dou para os nossos clientes, não se iluda com os números do Instagram. Porque às vezes são 100, 200, 300 pessoas que estão vendo teus stories, que dali se sair 1%, 3, 5 novos clientes, cara, você tá muito bem. E se você faz isso consistentemente todas as semanas, é o caminho que tem que ser seguido. É que as pessoas, elas acham que vão dormir e amanhã elas vão acordar com o Instagram com 50, 100 mil pessoas. E não é assim que acontece. Não é assim. Nem nos maiores influenciadores, tá? Os maiores influenciadores, eles têm, às vezes, mais dificuldade que a gente de fazer vendas, tá? Tem perfis de 300, 500 mil pessoas que a gente já trabalhou, que não tem metade do que, por exemplo, o Thiago e o Marcos fazem na empresa deles por mês. Real mesmo, não tem mesmo. Então, não se iludam com esses números. Não se iludam com números, que números são uma ilusão e essa coisa é uma ilusão. Essa é a dica de coração que eu posso te dar. Então, faça conteúdos intencionais. Não queira viralizar por qualquer coisa. Você pode fazer as trends, você pode postar os assuntos quentes, só que você tem que chegar no seu público da forma correta. A forma correta é criando conteúdo útil, criando conteúdo que informa as pessoas, mostrando a melhor versão do teu produto. É assim que você tem que trabalhar com o Instagram. O dono de empresa precisa ser um criador de conteúdo, um cara que produz um conteúdo da forma correta. Mas para isso você precisa ter noções dos números, ter noções do que tem que ser feito, da forma correta que as coisas têm que ser feitas. Então, não se iluda com o Instagram e o Reels continua sendo sim a melhor forma de você crescer. Ainda dá tempo de crescer com o Reels. Ainda dá tempo de produzir bons conteúdos por Reels. E ele sim é a sua melhor chance de crescer o teu perfil. Agora, aqui eu falei de crescimento. Eita, tá acontecendo uma zona aqui em casa. Aqui eu tô falando de crescimento. Agora, vamos falar de venda mesmo? A venda no Instagram, ela acontece, na maioria das vezes, nos stories. E aqui a gente vai tomar mais pontos de atenção, que é nos stories onde você torna seus seguidores clientes, ou seja, o conteúdo que você produz e as pessoas que você segue, o ideal é que elas estejam vendo seus stories. E eu vi uma métrica hoje, no dia de hoje pode ser que seja verdade. Geralmente os stories eles giram em torno de 1 a 2%, talvez 3% das pessoas que te seguem. Ou seja, você precisa fazer Reels para crescer a sua base, para que você tenha mais pessoas dentro do teu Stories, que é ali que você vai converter esses clientes. É ali que o trabalho de venda, ele é feito. Então, você torna os seus seguidores clientes, na maioria das vezes, 99% das vezes, nos stories. É ali que você torna eles fãs da sua marca, ou seja, que torna as pessoas próximas de você. Só que, para produzir bons stories, no seu dia a dia, você precisa pensar em começo, meio e fim. Ou seja, tem que ter um pensamento, tem que criar um roteirinho para os stories. Os stories, eles somem em 24 horas, então você não precisa ficar apegado 100% na estética ou fazer o stories perfeito, porque ele sai 24 horas. Só que os stories, ele é uma construção diária que você faz, é um trabalho diário que você tem que fazer, que cada dia você vai plantando uma sementinha nova para aquelas pessoas.
Por que, por exemplo, a Virgínia, por exemplo, ela tem fãs tão fervorosos? Porque se você entrar no perfil dela agora, vai ter 30, 50 stories que ela produziu esse dia, no dia de hoje, nas últimas 24 horas, e ela faz isso todo santo dia. Todo santo dia ela tá plantando a sementinha dos produtos dela, dos produtos que ela é patrocinada. E a mesma coisa que você vai fazer no teu perfil. É todo santo dia plantando a sementinha sobre o seu produto, plantando a sementinha das melhores formas e formatos do seu produto. Então pensa no seu stories no começo, meio e do fim do dia. Dá bom dia, mostra a rotina de trabalho, dá boa noite, seja próximo do seu seguidor. Outra dica que eu dou, utilize as ferramentas de clique. O que são as ferramentas de clique? É botar para as pessoas interagirem, por exemplo, em enquetes, botar para as pessoas curtirem ali nos stories e votarem, por exemplo, o tipo de conteúdo. É abrir caixinha de perguntas. Então, utilizem as ferramentas. Eu escutei hoje de novo isso e vou repetir. Os programadores do Instagram gastam rios de dinheiro mesmo, para produzir essas ferramentas. E quando vem uma ferramenta nova, o Instagram incentiva muito que você utilize essas ferramentas. Então o seu engajamento vai aumentar quando você tiver ferramentas de cliques, estiver utilizando as ferramentas dos stories da forma correta. Foca em utilizar as ferramentas nativas ali. Hoje eu recebi uma pergunta, por exemplo, se para criar conteúdo no Instagram você precisa, por exemplo, ter um designer contratado. Talvez você precise sim ter um freelancer de design, ter alguém de design na sua equipe. Pode usar aí normal, cara. Mas você precisa, na maioria das vezes, utilizar as próprias ferramentas. O Instagram, diferente das outras redes sociais, por exemplo, o YouTube que é só vídeo, o TikTok que é só vídeo, o Instagram você tem várias ferramentas únicas dentro dele. Você tem a ferramenta, por exemplo, de fazer os stories através de textos. Você tem a ferramenta de criar as publicações de forma nativa. Então, dentro dessa ferramenta, utilize as próprias ferramentas do Instagram de forma intencional, de forma que você use isso para realmente gerar a interação correta. O Instagram, ele não gosta que você traga coisas muito de fora, ou, por exemplo, poste links externos. Então, utilize as ferramentas corretas do seu Instagram. Pensa ali que cada sticker, cada ferramentinha ali abaixo, são as ferramentas que você deveria usar. E outra coisa, voltando aqui, por exemplo, no Instagram da mini vitrine que a gente estava vendo. Tá vendo tudo isso que esse Instagram cria aqui, ó? Todos esses conteúdos aqui, e eu tô te trazendo aqui uma referência de uma loja que é cliente nossa, que assim, vende muito mesmo, tá? Vende muito mesmo. Tudo e 100% disso daqui, ó, Reels com 14, com 15 mil visualizações. Ó, post feito bonito aqui mostrando as crianças. Tudo isso daqui são feitos com aplicativos como CapCut, aplicativos nativos, feitos direto, por exemplo, essa marca d'água, feitas direto nos stories. Então, você não precisa contratar um videomaker ou fazer coisas que estejam muito distantes do celular que você tem na sua mão já. Foque em utilizar as ferramentas que você já tem na mão, que essa é uma das melhores formas de você ter mais dinheiro para investir nos anúncios, de você ter mais dinheiro, por exemplo, para que você consiga impulsionar os conteúdos que você cria. Foque em as pessoas visualizar. E, gente, posta, sem perfeccionismo. Posta, um post atrás do outro. Vai postando, que é assim que você encontra o formato do teu conteúdo. A gente tem o perfeccionismo e a gente tem que ter a alegria de ser pequeno. Por quê? Porque pouca gente tá vendo. Em 24 horas ali sai o teu conteúdo. Posta, cara, sem dó, posta realmente. Com personalidade, a personalidade dessas influenciadoras, por exemplo, que faz elas se destacarem, que faz com que elas sejam únicas. Então, faça diariamente. Crie rituais, por exemplo. O que são rituais? É postar aquele cafezinho de manhã, é fazer coisas que façam que as pessoas lembrem de você. Por exemplo, posta a marca de café que você usa. Por exemplo, eu tomo café pilão, por exemplo, ou eu tomo café gourmet. Poste, sabe por quê? Porque quando a pessoa for no mercado, sem querer querendo, você vai estar plantando a sua marca dela através de outra marca. Então pensa assim, por exemplo, que eu acabei de mostrar esse livro para você. Se você for numa livraria ou ver alguém falando desse livro, você vai lembrar inconscientemente de mim. Por quê? Porque fui eu que te mostrei isso daqui. Então, a sua marca, ela vai muito além de ficar oferecendo produto e de ficar fazendo as coisas que você sempre faz. A sua marca é mostrar as coisas que você acredita, a sua personalidade, as polêmicas que você acredita sobre as coisas. É isso que faz com que a sua marca ela esteja presa na cabeça das pessoas. E agora? Tá produzindo ótimos stories?
Crie destaques. O que são os destaques? Os destaques é o que vai aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se... Tá vendo aqui, ó? Se eu fosse dizer assim, quais destaques eu criaria, esses daqui, por exemplo, da mini vitrine aqui, são os perfeitos destaques, que são os... Opa! São os feedbacks dos clientes, são as fotos e os envios, são o guia da marca das principais dúvidas, são os links úteis. Crie os destaques. O que são os destaques? É aqueles melhores stories que você fez, aquele dia que você produziu um baita de um conteúdo, salva ele aqui para as pessoas verem depois. Tem uma moça, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, se eu acho, Lara Nesteruk. Eu não sei se vocês conhecem a Lara Nesteruk. Ela é uma influenciadora que era nutricionista, é famosíssima, e ela utiliza os destaques dela, e tem muitos aqui, ó. A gente pode ficar o dia inteiro vendo os destaques delas aqui. Ela usa os destaques dela como produção de conteúdo. Ela pega os temas específicos, cara, rios de destaques aqui, ó. Ela pega temas específicos que as pessoas gostariam da opinião dela, por exemplo, ela é nutricionista, ela dá consultoria de estilo, ela faz... Ó, o Claudio falou, isso aconteceu na década de 90 que ele fez isso. Ixi, o chat tá atrasado, eu não tô sabendo o que você falou, Claudio, mas os destaques aqui, eles são a principal coisa que ela utiliza aqui para produzir conteúdo, por exemplo. E aí, a partir disso, Claudio, me especifica aqui do que você tá falando, que eu não tô... Como tem um delayzinho, tá, pessoal? Às vezes no chat tem um delay, às vezes acontece de eu não estar vendo exatamente o que vocês falam em tempo real. Então posso estar um pouco perdido aqui. Mas crie esse conteúdo que gere os rituais e faça com que esses destaques estejam presentes. Sempre, 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 sempre com aquele conteúdo de valor que você criou. É como os vídeos que ficam salvos no YouTube, é os bons destaques que você cria, por exemplo. Agora, a gente falou aqui em como atrair os clientes, correto? Onde que você vende? O ouro da venda, onde a venda acontece no Instagram, é no direct. Aqui no direct é onde você conversa com as pessoas, onde você mantém um relacionamento com as pessoas, onde você cria comunidade e cria os seus fãs. Porque é ali que você interage. Então, assim, responda os directs. Pare com aquela coisa de, por exemplo, a pessoa te envia um direct, você envia, por exemplo, o WhatsApp para ela entrar em contato com você depois. Não, cara. Resolva ali pelo direct mesmo. O Instagram, ele quer que você utilize o direct. Quanto mais directs você tiver, mais engajamento seu Instagram vai ter. Incentive as pessoas a mandar mensagem para você. A maior coisa que o Instagram quer é pessoas interagindo com pessoas. É a parte social da rede realmente, é você socializar com as pessoas. E não é diferente na hora da venda. A venda acontece incrivelmente nos stories. Várias pessoas que vão ver esse vídeo aqui, elas vão lá nos meus stories depois e comentam lá no meu direct, conversam comigo. Aconteceu hoje, por exemplo, com uma pessoa que estava aqui no início da live. Ela viu um vídeo no YouTube e a primeira coisa que ela foi fazer quando ela tinha uma dúvida foi ir diretamente no meu direct e me perguntar. Alguns de vocês, por exemplo, pode ser que eu conheci pelo direct, conversando pelo direct. Então, o direct é o ouro do ouro. Não deixe direct acumulado. Não fique acumulando direct. Utilize o direct como uma ferramenta de vendas da sua empresa. E aqui, se a gente for em ordem, ó, eu só mudaria a ordem assim, ó. Deixa eu ver se consigo mudar. Opa, peraí. Eu mudaria a ordem, deixa eu ver se dá pra gente mudar aqui, ó. Se eu fosse criar uma ordem parecida, por exemplo, com um funil, se tivesse um funil aqui, ó, um funil aqui nesse conteúdo que a gente fez, é exatamente esse o seu funil de conteúdo. Eu vou até fazer uma arte para postar de funil de conteúdo, para a gente sempre usar como referência. Esse daqui é o seu funil de conteúdo. No topo do funil que tem mais pessoas, é os Reels. É onde você viraliza, é onde você tem mais pessoas. No feed é onde você começa a se relacionar com essas pessoas. Nos stories vai afunilando cada vez mais. Nos destaques só são algumas pessoas que entram. E no direct, o fundo do funil, onde tem menos pessoas, mas tem as pessoas de mais valor, é onde a tua venda acontece. Então, esses são os posicionamentos e formatos do Instagram que, se usados da forma que eu tô te mostrando aqui, é o que vai fazer com que você engaje, crie pessoas que realmente interajam com a sua marca. É aqui que a mágica das vendas acontece. É no direct, é as pessoas estando nos seus stories. E aí eu trouxe algumas mentiras que as pessoas te contam pelo Instagram, que tem horário para postar, por exemplo. Cara, não fica se preocupando com o horário de você postar.
Posta toda vez no mesmo horário que seja. Ou assim, ó, dica de valiosa. Entra nas estatísticas do seu perfil e encontra o maior horário que seus seguidores estão lá. Isso é simples, ó. Você vai no teu Instagram, é que não vai dar para mostrar aqui exatamente agora. Mas você vai no teu Instagram e coloca aqui em painel profissional. Ó, tá vendo aqui, ó? Não sei se vai dar para você ver, mas o painel profissional aqui. Aqui você consegue ver, por exemplo, qual é a hora que as pessoas estão no teu Instagram. Então não fique se preocupando qual que é o melhor horário de post, qual que é a melhor hora que você vai postar. Foca em construir um bom conteúdo. Foca em postar com consistência. Agora, muita gente fica falando, ai, qual hashtag, não sei o que. Cara, conteúdo bom vai com ou sem hashtag. Muita gente acha também que você precisa viralizar para vender. E eu te provei, agora a gente tá batendo 1 hora de aula, e a gente já tá próximo de finalizar, que não precisa viralizar para você vender. Que existem outras estratégias, que se tem 100 pessoas no seu direct, você consegue sim vender e gerar interação. Então, foque em criar relacionamento com aquelas poucas pessoas. Se você não tá conseguindo com aquelas 100 pessoas criar relacionamento, como que você acha que você vai fazer quando você tiver 2, 3 mil pessoas vendo o seu Instagram? Então, se você não tá dando valor naquele pouco, você não vai dar valor quando tiver muito. Ou talvez nem tenha muito. Então eu não quero desencorajar vocês. A mensagem que eu deixo nessa aula aqui é que sigam as regras que eu passei aqui, só que eu não vou ficar passando hackzinho aqui, por exemplo, de usa o emoji tal no Instagram para ter mais visualização. Sabe por quê? Se você não souber produzir o conteúdo da forma correta, que gere a interação correta para você, pouco vai te adiantar qual é o tipo de conteúdo que você vai estar fazendo. Se você não utilizar da forma correta, pouco vai adiantar. Aqui a nossa briga é construir um conteúdo que realmente funcione. E a última coisa que todo mundo fala e que eu não acredito mais é que o algoritmo está te prejudicando. Sempre quando você vê uma pessoa falando, você avalia o conteúdo dessa pessoa. Existe uma grande chance do conteúdo dela não ser bom. Então, qual que é a dica final aqui que a gente deixa nessa aula? É que foque em criar um conteúdo que faça sentido para você. Não seja um personagem, crie um conteúdo, utilize as redes sociais para se relacionar com seus clientes, para realmente ter o intuito de falar para as pessoas realmente o que você sente da sua marca, o que realmente funciona. E é isso que você vai acontecer no longo prazo. Eu tenho certeza que daqui a pouco as pessoas vão cansar desses hackzinhos. Acho que cada vez as pessoas estão mais cansadas de hackzinho e cada vez mais vão valorizar um conteúdo autêntico, de pessoas autênticas que criam conteúdo. E se você souber fazer as pessoas chegarem no seu conteúdo, não existe outra forma ou forma melhor de gerar conteúdo e realizar vendas. Certo? Bom, sempre como prometido, essa daqui é a hora semanal que você precisa se dedicar a aprender mais conteúdos para sua empresa.